Eu sou o professor Valdir Mendonça Alves, vice-presidente do Desenvolvimento de Contabilidade do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. Estamos aqui orgulhosamente para falar da trilha de auditoria, uma trilha na qual nós, há mais de 35 anos, estamos vivendo essa prática. E o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, neste ano de 2020, considerando toda a pandemia que estamos passando, em dificuldades de nos reunirmos presencialmente, resolveu, através dos seus pares, trazer para você uma convenção com temas fantásticos distribuídos aí em 18 trilhas. Essas trilhas, apenas para poder firmar, nós temos então a trilha de auditoria, que é essa que nós estamos coordenando e trazendo para você. Temos também as trilhas de perícia contábil, SPED, área trabalhista e contabilidade, contabilidade geral, contabilidade pública, contabilidade tributária, empreendedorismo, marketing e vendas, ferramentas e inovações tecnológicas, contabilidade condominial, uma ciência nova, uma área nova, contabilidade e direito tributário, compliance e governança, a LGB está aí fazendo para nós aí grandes mudanças, finanças pessoais, contabilidade consultiva, agronegócios, controladoria e finanças, liderança e gestão de processos, e nós teremos uma que vai fechar com chave de ouro a parte motivacional. Então vejam só que nós temos aí grandes eventos trazendo para nós nessa convenção totalmente online para o nosso deleite, para o nosso entrosamento, para o nosso conhecimento durante esses 2 dias. Uma convenção que iniciou no dia 7 de dezembro e vai até o dia 9, com eventos gravados. Nós temos então, como eu disse inicialmente, a satisfação de trazer para vocês aqui a professora Renata Santana Santos, que vai falar para nós de um assunto que, para os contadores e contadoras, é um assunto de extrema importância. Claro que todos são importantes, mas esse traz para nós, nessa trilha, o tema: o papel da auditoria no âmbito público e privado no combate à fraude e corrupção. Principalmente no ano que nós estamos vivendo no Brasil, a caça pela Lava Jato de tantos e tantos problemas. Então ela vem falar um pouquinho para nós sobre isso. É um assunto que tem muito a ver de perto com todos os contadores e contadoras. Nós que estamos envolvidos, empenhados aí no auxílio, no registro das operações das organizações. Então, uma preocupação muito grande para todos os contadores e contadoras e principalmente para os auditores, já que essa trilha de auditoria. Mas quem é a professora Renata Santana Santos? Ela é contadora, auditora, bacharel em Ciências Contábeis pela UFES, tem MBA em Gestão de Empresas pela Unesc, ela é mestranda em Contabilidade pela FUCAP, ela é consultora e professora de Contabilidade e Tributos, sócia da Ensicom Contabilidade, Consultoria, Auditoria e Cursos, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo e coordenadora da Comissão de Estudos Tributários do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, instrutora de cursos livres em disciplinas de contabilidade e tributos federais. Então, nós estamos percebendo que a gama de conhecimentos, de expertise da professora Renata é muito grande. Tenho absoluta certeza que nós teremos aí grandes informações, excelente oportunidade para aumentarmos o nosso conhecimento, em particular, já que nós estamos na educação profissional continuada, da nossa norma do Conselho Federal NBC PG 12. Portanto, tenhamos, todos nós, um excelente evento. E agora, fiquemos com a professora Renata. Fique conosco. Um grande abraço a vocês. Sejam bem-vindos à trilha de auditoria tributária. Nós vamos falar nessa palestra sobre o papel da auditoria no âmbito público e privado no combate à fraude e corrupção. Meu nome é Renata e eu convido vocês a assistir essa palestra. Vem comigo! Vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Renata, como eu já falei com vocês,
E usando esse QR Code, você consegue acessar meu LinkedIn e me acompanhar nas redes sociais para acompanhar também as publicações que eu tenho feito, principalmente sobre contabilidade, imposto de renda e contribuição social. Para que vocês possam me conhecer um pouco mais, sou empreendedora apaixonada por tecnologia, inovação e contabilidade, utilizando estes recursos para aprimorar os controles dos clientes e maximizar a eficiência das grandes organizações. Sou mestranda em Ciências Contábeis pela FUCAP, Falta Defesa, bacharel em Ciências Contábeis pela UFES, professora, contadora, auditora e empresária. Bem, vou detalhar um pouquinho mais do que eu faço. Sou professora da BSSP, nos cursos de MBA, sócia da Ensicom Contabilidade, Auditoria e Consultoria, sócia da Inclusiva Moda, sim, também sou sócia de uma empresa de confecção, conselheira do CRC Espírito Santo, coordenadora da Comissão de Estudos Tributários do Espírito Santo. Aqui estão meus dados pessoais, caso alguns de vocês precisem entrar em contato ou me seguir também em outras redes sociais. E eu vou falar um pouquinho sobre a Renata. Bem, esses são meus amores, minha família mais próxima, meu marido, meus irmãos, meu primo, que é quase um filho para mim, minha cunhada, meus sobrinhos e minha mãe querida. E do lado direito da sua tela, eu mostro meus hobbies. Na verdade, estou um pouco parada neles, que eu adoro viajar, e essas são algumas fotos das minhas viagens, mas devido à pandemia, tive que parar um pouquinho com esse hobby que eu tenho. Vamos começar falando sobre os profissionais de contabilidade. Bem, no Brasil, nós temos 328 mil profissionais de contabilidade habilitados para serem auditores. Porque para serem habilitados para auditoria, o profissional tem que ser bacharel em ciências contábeis. Então, dessa contagem, eu eliminei os técnicos em contabilidade. Considerando que nós temos 328 mil profissionais habilitados para serem auditores, teríamos cerca de 583 habitantes por contador. Já nos Estados Unidos, existem 1.850.000 profissionais de contabilidade habilitados para serem auditores, e daria um total de 177 habitantes por contador. Dá para ver que o Brasil, além de ter bem menos profissionais, estamos em desvantagem aí na auditoria. E o Brasil e os Estados Unidos tem uma diferença pequena de tamanho, né, gente? De tamanho de país. Então dá para a gente ter uma ideia de como o Brasil precisa crescer nessa área. Mas se a gente considerar que além de ser profissional de contabilidade, bacharel, o contador ainda tem que estar habilitado por órgãos competentes, cai muito o número de auditores no Brasil. Cerca de 5.268 mil auditores formados e habilitados para serem auditores, o que daria 39.673 habitantes por auditor. É muito pouco profissional habilitado para a quantidade de pessoas nesse país. Então, precisamos formar mais auditores no Brasil. Vamos começar falando sobre fraude. Segundo o dicionário Aurélio, fraude é qualquer ato ardiloso, enganoso, de má-fé, com o intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou de não cumprir determinado dever, falsificação de marcas ou produtos industriais e de documentos. Todo artifício empregado com o fim de enganar uma pessoa e causar-lhe prejuízo, a fraude traduz a intenção de procurar uma vantagem devida, patrimonial ou não. Então, o Código Penal brasileiro, nos artigos 171 e seguintes, prevê diversas modalidades de fraude, comparáveis ao estelionato. Então, a fraude é o ato de obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém a erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, em direito penal, fraude é o crime ou ofensa de deliberadamente enganar outros com o propósito de prejudicá-los,
usualmente para obter propriedade. Então, a fraude é um crime, pois requer que as mentes mais agudas e pode-se dizer que é praticamente impossível de evitar. No momento que se descobre um remédio, alguém inventa algo novo. Então, a fraude é tipicamente humana, premeditado, que se traduz em um engano por um abuso de confiança recebido ou um ataque contra a propriedade de outra pessoa. As fraudes são bem-sucedidas por dois motivos. Em primeiro lugar, as fraudes têm uma aparência genuína. Parecem ir de encontro aos desejos ou necessidades do destinatário. Para ter certeza de que se trata de fato de uma fraude, há que se fazer o esforço prévio de análise adequada. Deve-se levantar questões e pensar cuidadosamente antes de decidir o que fazer. Em segundo lugar, os vigaristas manipulam as vítimas, tocando nos pontos sensíveis, no sentido de obterem a resposta automática ou por impulso que pretendem. Não se trata de uma questão pessoal, mas de forma como os indivíduos em sociedade estão ligados emocional e socialmente, o fato de responderem por impulso leva a pessoa a cair nesses embustes. Qual é a diferença entre fraude e erro? A fraude é o ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração de documentos, registros de documentos e demonstrações contábeis. Já o erro é um ato não intencional, resultante de omissão, desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração de registros e demonstrações contábeis. É uma linha muito tênue a diferença entre fraude e erro, e cabe a quem é acusado a conseguir provar estar no erro e não na fraude. Então, essa linha é muito fininha, então as atenções são bem grandes. Elementos de fraude. Presença de oportunidade, com a existência de um agente que com uma ação ou omissão consciente que leve a outra a engano para obter vantagem em prejuízo de uma vítima. Então, toda fraude, ela ocorre porque tem uma oportunidade. E aí a gente não culpa a oportunidade, sim o agente, né? Mas sem a oportunidade, a gente não consegue atuar. Na situação de que, como eu já falei, a fraude é quase impossível de não existir na natureza humana, cabe a quem tem patrimônio e a quem tem propriedade se cercar de cuidados para que essas pessoas com más intenções não tenham a facilidade, a oportunidade de causar a fraude. Quais são os elementos de fraude? Oportunidade, racionalização ou atitude e pressão ou incentivo. A oportunidade, como eu já falei, cria o fraudador ou o fraudador que cria a oportunidade? Então, assim, existem das duas formas, né? Mas geralmente o fraudador cria a oportunidade. Criando a oportunidade, ele racionaliza, ele não se acha o fraudador. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando você pega uma situação de fraude, o fraudador fala que ele não fraudou, porque ele acha que aquela atitude que ele teve, ele tinha o direito de ter. Direito de desviar dinheiro, direito de pagar propina, direito de uma série de situações que o fraudador racionaliza e não entende que ele cometeu uma fraude. E ele pressiona, ou ele torna aquilo tão parecendo correto, que quem está ao lado se sente envergonhado da desconfiança. Então, essa pressão incentiva é muito comum do fraudador contra a pessoa fraudada ou contra os funcionários da pessoa fraudada, por exemplo. Existe um livro que é bem interessante, que ele fala do diamante de fraude. E aí, ele divide em 4 situações. Geralmente tem uma oportunidade, ou o fraudador cria a oportunidade, ou a oportunidade já está ali, ele aproveita. O fraudador tem que ter capacidade
não é qualquer pessoa que comete fraude, tá ok? Essa pessoa tem que conhecer muito do processo e ter certeza do que está fazendo. Ela racionaliza, ou seja, ela se sente no direito de ter aquele valor ou aqueles bens que ela está cometendo a fraude, e ela gera incentivos para que ninguém consiga perceber que está fraudando. Por exemplo, nunca tira férias se for funcionário, centraliza as informações, torna algumas informações sigilosas só em poder desta pessoa que é o fraudador. Então, é uma situação generalizada, precisa dessas 4 situações ocorrendo ao mesmo tempo para que a fraude seja quase imperceptível por quem está ao redor. Ainda no livro Diamante de Fraude, cita-se o idealizador perpetrador, pessoa com liderança e que se beneficia direto ou indiretamente da fraude. Existem alguns participantes que eles são passivos ou o colaborador, pessoa que pelo silêncio ou complacência permite que a fraude seja cometida ou acobertada. E existe a pessoa técnica, que é a pessoa que operacionaliza a prática da fraude. Então, geralmente, existem essas 3 figuras, mas elas podem estar em uma pessoa só. Ainda sobre o diamante de fraude, nós temos que pensar nos principais recursos que os fraudadores utilizam. Vamos começar pela contabilidade. Utilização proposital de práticas contábeis inadequadas ou omissões de informações com o objetivo claro de fraudar e mascarar as demonstrações contábeis. Objetivos também de supervalorizar os ativos, omitir passivos ou resultados de apresentação a agentes financeiros, maquiagem para provocar aumento ou redução de cotação de bolsa, por exemplo. E aí, não é só empresa que opera em bolsa, não. Empresas que são capital fechado também sofrem com esses mesmos tipos de omissões, só que aí os objetivos são diferentes. Operacional, manipular de dados e informações nos documentos e relatórios de controles internos das áreas administrativas, compras, vendas, produção, com o objetivo de esconder os desvios de recursos e erros de conduta. E manipular concorrências, coletas de preços, quantidade de produtos de primeira, segunda, sucatas e resíduos, inventar clientes fictícios, participação nas comissões e etc. Esses são alguns exemplos de fraudes na área contábil. Já na área fiscal, temos diversas. Sonegação de empresa por omissão de receitas, aumento de despesas dedutíveis, no caso do lucro real. Objetivos, não pagar tributos ou pagar com muita redução. Temos também a fraude financeira, que é o estelionato, com participação de falsários, fraudes e seguros, cupons de dividendos de ações em custódia, aluguel de contas bancárias, aluguel de cartões de plano de saúde, negociação de taxas de juros, títulos de clientes em condição desfavorável para a empresa, e o objetivo neste caso é desvio direto de recursos financeiros. Então, nós podemos ter fraudes contábil, fiscal, financeira, e os objetivos são distintos em cada uma das fraudes, mas todos são crime. A KPMG, em 2016, fez um estudo sobre o perfil dos fraudadores e chegou-se à seguinte conclusão em relação à tecnologia: 16% das fraudes não poderia ter sido cometida sem a utilização de tecnologia. Olha como é que é alto o percentual de fraudes usando tecnologia. 8% a tecnologia foi em grande parte utilizada para viabilizar a fraude, mas ela sozinha não seria suficiente. 26% às vezes utiliza a tecnologia, mas a fraude poderia ser facilmente ocorrido também sem a tecnologia. 47% não foi feito uso de tecnologia para cometer fraude, é muito alto também. Então, muitas vezes a empresa ela fica preocupada em cercar-se de tecnologia para não ter fraude.
E muitas das fraudes utilizam-se da tecnologia. E então, assim, quando cerca-se de tecnologia para não ter fraude, atinge talvez esses 47% ou menos. Então, o que tem que ter são outros recursos que eu vou explicar durante essa palestra. E o nível aí das pessoas que praticam a fraude. Geralmente são cargos de gerência, não executivo, ou 26% executivo, diretores, 20% membros do corpo funcional da empresa, 5% executivo, diretor nível sênior, 3% não executivo, 12% outras pessoas, apenas 2% das fraudes são de proprietários da empresa. Causas mais prováveis para aumento de fraude. Perda de valores sociais e morais corresponde a 63% das prováveis causas. Insuficiência de sistemas de controle, 56%. Impunidade corresponde a 53%. Alteração na organização de empresas, 16%. Problemas econômicos, 11%, e outros, 3%. Então, a perda de valores sociais e morais e a insuficiência de sistemas de controles estão correlacionados e são os maiores causadores de fraudes aí do Brasil. E até no mundo também, né? Áreas e departamentos mais afetados, o mais afetado é o financeiro, tá? 39%. Compras, 29% e almoxarifado, 21%. A contabilidade, que é o nosso tema de estudo, 10% das vezes é a área afetada pela fraude. As principais fraudes ocorridas nos últimos anos: espionagem industrial, 2%. Já a falsificação de cheques, documentos e balanços, 29%. Roubos de ativos, 25%. Notas fiscais frias, 14%. E empatado, pagamento não apropriado, que são as propinas, e contas de despesas de viagens, 12%, cada uma. Então, a gente vê que as principais fraudes ocorridas são as que mais saem nos jornais. E aí, quem ajuda mais a constatar esse tipo de fraude que a gente citou? A auditoria externa ajuda em 2% das vezes. Então, nem sempre a auditoria é o melhor recurso para a fraude. É um dos recursos. Observe que os controles internos, informações de funcionários, informações de terceiros, informações anônimas, quase empatam. E a auditoria interna acaba tendo mais relevância que a auditoria externa nesse quesito de fraude. Porque muitas das vezes existe o documento, existe a nota fiscal e a auditoria externa não consegue, através de documentação, sentir a fraude. Já a auditoria interna, como vive na empresa, vive o ambiente, consegue detectar com mais facilidade, um pouco mais de facilidade, esses indícios. Lembrando que nem a auditoria interna, nem a auditoria externa tem como principal objetivo a detecção de fraude. Nós vamos falando mais durante essa palestra. O que facilitou a fraude? A insuficiência de sistemas de controle interno é o recorde aí no que facilitou a fraude. Mas também tem particularidade nos ramos das empresas, possibilidade de gerência burlar os controles internos, falta de condução da empresa e outros motivos. Após a fraude, a maior parte das empresas demite os envolvidos. Outra parte faz denúncia criminal, investigação de auditoria interna, investigação de auditoria independente, pedido de indenização, comunicação à seguradora, faz algum tipo de acordo sigiloso e 30% faz uma revisão de eficácia dos procedimentos e processos antifraude. Então, na verdade, a gente tinha expectativa de que fosse 100% a revisão, né? E apenas 30% revisa para que não volte a ocorrer a fraude. A quem cabe implementar procedimentos e controles antifraudes na organização? Geralmente, quem implementa é a auditoria interna, em 55% das vezes.
Área de compliance, 20%, área jurídica, 16%, área interna com foco em fraudes, 13%. Observem que a contabilidade por si só dificilmente é o líder na implantação desses sistemas. Geralmente está ligada à auditoria e compliance. Controles antifraude. A auditoria externa é utilizada em 81% das vezes pelas empresas do controle antifraude. Porém, como a gente observou, a auditoria externa detecta menos de 3% das vezes os problemas de fraude. Então, não é o melhor recurso para se utilizar para isso. Tá? A auditoria interna traz mais resultados. Mas tem o código de conduta, que também traz excelentes resultados. Em terceiro, é o departamento de auditoria interna, e aí já corresponde à realidade do impacto aí sobre as fraudes. A auditoria externa, então, apesar de estar presente em 81% das empresas pesquisadas, ela só captou 3,5% das fraudes, o que pode demonstrar que ela tem seu valor em algumas outras funções, mas não é suficiente como ferramenta de detecção de fraude. E por detectar 43% das fraudes a partir de denúncias, as linhas de denúncias parecem ter um papel relevante nos programas antifraude. Então, observe-se que apenas 54% das empresas indicaram ter um mecanismo de linha de denúncia implantado e menos de 11% indicaram pagar recompensas aos denunciantes. Essas taxas indicam que muitas organizações têm a oportunidade de melhorar a promoção de denúncias que possam ajudar a descobrir condutas fraudulentas. Sinais de alerta de comportamento: recusa ou não busca promoções, reluta em fornecer registros e informações de sua área, dá muita atenção a alguns funcionários e mantém outros à distância, é estressado, vive sob pressão e parece infeliz e desmotivado no trabalho, recusa em tirar férias, modo de vida incompatível, ostenta muito em relação ao salário, né, ou ao ganho, irritação, nervosismo, algumas perguntas, arredio à proximidade, excesso de interesse, dissimulação. Sinais de alerta de situação: não segregação de funções, descontentamento, normas incompletas, falta de treinamento, falta de fiscalização, impunidade. E sinais de alertas estruturais e organizacionais nas empresas: sigilo excessivo sobre uma função, suas operações e seus resultados financeiros. Algumas práticas dentro de uma função não parecem muito éticas, podendo mesmo ser consideradas ilegais. A grande pressão sobre os funcionários para atender altas expectativas dos analistas do negócio. Aumento dos lucros não se reflete no fluxo de caixa. Gerentes seniores recebem grandes bônus ligados a metas. Como reduzir as fraudes? Melhoria dos controles internos corresponde a 93% da redução de chance de fraude. Elaboração de um manual de comportamento profissional para se detectar quando sai daquela normalidade de comportamento. Treinamento dos funcionários, investigações especiais pela auditoria externa ou terceiros, sensibilização da gerência, aumento de recursos do departamento de revisão, que é de auditoria interna, rodízio de funcionários e outros recursos que você pode utilizar. Filtragem periódica de funcionários é um recurso extremamente importante. Conduzir inventários físicos com frequência. Separar funções contábeis, segregação de funções. Pode separar aí o contador geral, o contador que concilia, o contador responsável pela área tributária, um contador, por exemplo, responsável pelo departamento trabalhista, cálculo trabalhista, segregar um pouco mais as funções para evitar que seja considerado, que a empresa tenha fraude. E um detalhe: rodízio dessas funções periodicamente. Controlar pessoal que assina cheques.
controlar o caixa pequeno e controlar os cartões de crédito da empresa. Documentar todos os relatórios de despesas. É importante pensarmos também se são fornecidos treinamentos antifraude de forma contínua a todos os funcionários. Essa é uma das melhores práticas. Funcionários compreendem o que constitui fraude? Os custos de fraudes para a empresa, incluindo lucros cessantes, publicidade adversa, perda de emprego, diminuição de produtividade e moral. Está claro para os funcionários? Os funcionários sabem onde procurar aconselhamento quando confrontado com decisões éticas? Eles possuem liberdade para falar sobre isso? Existe uma política de tolerância zero para fraudes? Foram comunicados aos empregados essa política? Há um mecanismo efetivo de reporting de fraudes? Empregados foram treinados a comunicar preocupações sobre delito reconhecido ou potencial? Há um canal de comunicação anônimo disponível para os funcionários? Empregados acreditam que eles podem informar atividade suspeita anonimamente de forma confidencial? Também outra coisa que a gente pode se perguntar: está claro aos funcionários que relatórios de atividades suspeitas serão prontamente e cuidadosamente avaliados? E, ao último, há relatórios de políticas e mecanismos que se estendem para fornecedores, clientes e outras partes externas? E para aumentar a percepção dos empregados da detecção, as seguintes medidas proativas são tomadas e divulgadas? Por exemplo, conduta fraudulenta são tratados agressivamente ao invés de tratar passivamente. A organização envia mensagens de que ele busca efetivamente e ativamente conduta fraudulenta por meio de questionamento, avaliação e fraude por auditores. Auditorias de fraude surpresa são realizadas além de auditorias regulares. Softwares de auditoria são continuamente utilizados para detectar fraude. Robôs, se assim for, o uso de tal software foi e é de tal conhecimento em toda a organização? Outra situação que a gente tem que analisar: o clima da gestão é de honestidade e integridade? São os funcionários pesquisados para determinar a extensão a que eles acreditam que atos de gestão são de honestidade e integridade? Metas de desempenho são realistas? Objetivos de prevenção de fraude foram incorporados às medidas de desempenho? A organização estabeleceu, implementou e testou um processo para supervisão dos riscos de fraude pelo Conselho de Administração ou de Sistema de Governança? Outra situação: a avaliação de riscos de fraude são realizados para identificar e atenuar vulnerabilidades da empresa a fraudes internas e externas, e existem fortes controles antifraude no local e operam efetivamente, incluindo o seguinte: correta separação de tarefas, uso de autorizações, salvaguardas físicas, rotação de funções, férias obrigatórias. O Departamento de Auditoria Interna, caso exista, tem os recursos adequados e autoridade para operar de forma eficaz. E a política de contratação inclui o seguinte, onde permitido por lei: verificação de empregos anteriores, antecedentes penal e civil, verificação de crédito, triagem de drogas, verificação de educação, verificação de referências. Exemplos de fraude no setor público: contratação de bens e serviços, suborno e corrupção, contratação de pessoal, roubo de dados e propriedade intelectual, golpe, gestão da folha de pagamento e dos gastos. Combate à fraude: principais atores: o fraudador, a gestão, auditoria interna, investigação, auditoria externa. Auditoria interna e fraude. Um dos principais objetivos da auditoria interna é fornecer segurança razoável de que o sistema de controle interno opera conforme esperado. Isso pressupõe que o sistema de controle interno
deve ser suficientemente à prova de fraudes e que a auditoria interna busca testar a robustez do sistema de controle interno para os tipos de fraudes mais prováveis. Auditores internos devem possuir conhecimento suficiente para identificar indícios de fraude, mas não necessitam ter experiência das pessoas cuja responsabilidade primária é detectar e investigar fraudes. Então, se o auditor interno prover razoável segurança sobre a qualidade do sistema de controle interno, isso não significa que não ocorrer fraude ou que ela não ocorrerá, porque isso é uma lacuna de auditoria. Não se espera do auditor interno que ele detecte ou investigue fraude. O que se espera é que ele tenha controles cada vez mais eficazes para evitar a fraude. E a auditoria externa ela faz auditoria financeira de desempenho compatível, avalia o funcionamento do sistema de controle interno no setor público e informa a gestão, considera o risco de fraude no planejamento e realização de auditoria. O foco não é na detecção ou investigação de fraudes, mas na supervisão do controle interno, a não ser em caso de ausência de controle interno, no caso do setor público. Relatórios para o parlamento, se for o caso, tem independência financeira e funcional do executivo. Conclusão: a auditoria externa no setor público é comparável com a auditoria interna em relação à fraude. Auditoria interna versus investigação. Vamos fazer uma visão geral. Acionamento: a auditoria interna é baseada em riscos, já a investigação é baseada em denúncias. O objetivo: a auditoria interna garantir razoável sobre a governança, gestão de riscos e controle. Já a investigação é foco no delito e sua correção. Escopo: questões gerais. Já a investigação, questões legais. Na auditoria, tipo de relação é cordial. Na investigação é contraditório. Na auditoria, a premissa é provável adequação. E na investigação é possível impropriedade. A auditoria, a motivação é agregar valor, já na investigação é ação corretiva. E o ambiente para a auditoria é parte integrante do controle interno, já a investigação é externa à entidade. Então, existe uma grande diferença, né, entre o auditor e o investigador. É muito importante a gente pensar que muitas pessoas pensam que prestar serviço de auditoria é o mesmo que falar, mas os auditores mais eficazes sabem que ouvir é a parte mais importante do seu trabalho. Então, seja para fazer auditoria, claro que o foco não é encontrar uma fraude, mas ouvir faz parte do processo e muitas das vezes os processos que estão em inconformidade, né, não conformidade, eles são pelo ouvido. Ou seja, a gente ouvindo a equipe, ouvindo o processo, entendendo o que ocorre na empresa, é que faz parte do trabalho de auditor, tanto interno quanto externo. Eu agradeço por você assistir todo este conteúdo gravado. Saiba que todo o material e conteúdo foi desenvolvido com muito carinho por mim e toda a equipe do CRC de Goiás. Espero que vocês estejam bem. Até breve. Eu aproveito para agradecer o CRC de Goiás pelo convite maravilhoso para essa palestra.